O que você está prestes a aprender agora é a introdução de uma das coisas que pode ser um dos maiores desafios que você já enfrentou, mas é uma parte que é muito recompensadora e que vai te dar a base fundamental para você entender como utilizar o Geometry Nodes para a gente criar o confete por cima dessa cobertura. Vem comigo. A primeira sensação que você tem com Geometry Nodes é estranha. Por quê? Porque quando você vem aqui em cima na seleção de Workspaces, você pode meramente vir aqui em General e criar uma nova aba para poder trabalhar com o Geometry Nodes. Isso vai dar para você aqui uma abinha de Geometry Nodes, né? Tipo, a gente já tinha uma aqui, mas caso você não tivesse, você poderia criar uma nova, né? Mas vamos utilizar a original que a gente tinha. Dentro dessa aba você já toma um susto, porque nós, como artistas, estamos acostumados a lidar com formas, cores, né? E não com matemática. Então assim, é uma mudança bem drástica. Só que essa mudança drástica pode te dar um susto no primeiro momento. É por isso que quando você vai começar a trabalhar com Geometry Nodes, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no objeto onde você quer aplicar o teu Geometry Nodes. No nosso caso, você já percebeu que a gente quer colocar o confete em cima da nossa cobertura. E percebendo isso, você seleciona a sua cobertura, clica aqui em New e já temos aqui a nossa árvore de Geometry Nodes. Obviamente, né, somos artistas e no primeiro momento a gente não vai lidar com nenhuma dessas informações malucas aqui. Então essa janela, nós podemos clicar, segurar, arrastar aqui em cima e fechar. Show de bola. Daí, quando você abre o teu Geometry Nodes e você vê isso daqui, a primeira coisa que ocorre na sua cabeça é que isso é similar, né? Isso é bem familiar ao que nós já aprendemos com os shaders, né? Os nodes funcionam de uma maneira linear, saindo de uma direção até a outra, ou seja, de um input para um output. E nós estaremos repetindo essa mesma coisa, só que agora não com shaders, mas sim com geometria. E é aí que você fala, ah, beleza, talvez não seja tão difícil assim, porque apesar de eu estar iniciando, já é algo familiar. É algo que eu já vi antes, não é totalmente diferente de tudo aquilo que eu já venho aprendendo aqui nesse tutorial. Naturalmente, se for a sua primeira vez vendo isso, você estranha, mas calma. Eu posso te dizer que esse seu medo é justificado, porém, ele vai ser rapidamente eliminado. Porque você percebe que no Geometry Nodes é muito simples. Você tem um input de geometria, que é nada mais nada menos do que uma caixinha que salvou a tua modelagem, que está aqui na tua tela, e esse input, ele está jogando um output de geometria, que por enquanto, aqui no meio não tem nenhuma alteração. E é aí que você percebe que você pode fazer alterações nesse objeto sem tocar nessa modelagem, a partir de um Geometry Nodes Modifier, pois você clica aqui nos seus modifiers, você percebe que o teu Geometry Nodes ele é nada mais nada menos do que um modifier customizado. Então, por exemplo, se você quiser apertar Shift A, clicar aqui na busca e digitar aqui Transform, por exemplo, você pode colocar um Transform Node aqui no meio e você pode mover a tua cobertura 5 ou 6 centímetros para cima. Mas olha que curioso, quando você aperta Tab, a tua geometria está toda aqui embaixo. Ela não está aqui em cima. Por quê? Porque essa alteração é um modifier, ela não é uma modelagem. Então você percebe que você pode animar esse valor, você pode colocar uma coisa por cima da outra, criar vários tipos de modelagens procedurais diferentes, vira uma insanidade. O que você consegue fazer com Geometry Nodes é simplesmente desproporcional, as possibilidades são infinitas. E você fica muito animado, né? Eu pelo menos fico muito animado ao ver esse tanto de coisa que pode ser feito. Eu fico empolgado em aprender essa coisa. E é por isso que você vai aprender aqui agora como distribuir. E é por isso que você vai aprender aqui agora como distribuir o confete em cima dessa cobertura. A primeira coisa que a gente tem que fazer para poder distribuir o nosso confete é ter o confete em si, né? Então, antes de mais nada, repara que toda vez que eu seleciono outro objeto, o meu Geometry Nodes some. Então, eu vou clicar aqui na minha cobertura e clicar aqui em Pin. Isso daqui vai fazer com que mesmo clicando em outras coisas, o meu Geometry Nodes da cobertura continue aparecendo. E aí que você fala, ok, Augusto, agora eu quero fazer o meu confete. O que eu faço? Simples. Simplesmente você vai pressionar Shift A e vai adicionar a forma que é o mais próximo possível de um confete, que é nada mais do que um cilindro, né? Então, no caso do Blender, o Blender sempre trabalha com coisas nas medidas métricas, né? Então temos esse cilindrão aqui, o qual a gente vai reduzir o tamanho dele para o mínimo possível. E se você observar aqui, você vê que ele tem resolução até demais para um confete de um objeto de 15 centímetros. Então, você percebe que isso daqui vai ficar pesado na tua renderização. Você não quer o teu render pesado. É por isso que você vem e reduz aqui para 8 faces. Vai deixar ele assim, bem low poly, bem pequenininho. E agora que você tem esse objeto,
você pode, né, selecionar aquele com a tecla G, mover ele com a tecla G, ou um truquezinho maneiro que você descobre. Olha só que massa. Você pode vir aqui nessa parte superior em Viewport Gizmos e clicar aqui no gizmo de mover, que ele vai ficar sempre ligado, né? Então você não precisa clicar na ferramenta de mover para ele aparecer. Sempre que você clicar em uma coisa, ele já vai estar on na tua tela. Então com o teu cilindro selecionado, vamos jogar ele aqui para o lado, vamos jogar ele aqui um pouquinho para cima, del do teclado numérico para se aproximar dele, e isso aqui tá mais para uma pastilha de mentos do que para um confete, né? Então vamos apertar a tecla S para escalonar, Z para escalonar no eixo Z e vamos aumentar o tamanho dele um pouquinho. E voilà! Temos aqui a base de um confete. Não vamos nos prender muito à modelagem do confete agora, porque eu sei que o que você quer saber agora é como distribuir esse confete no topo do nosso donut, mais especificamente na cobertura. Então, selecione a sua cobertura e vamos distribuir. Para distribuir, a gente precisa de pontos aonde esse confete vai ser instanciado ou copiado, digamos assim. É por isso que, se você precisa de pontos sobre a tua malha, você precisa de pontos sobre as faces, né, ou sobre os vértices, sobre algum lugar desse negócio. Então você vai dar Shift A, vai vir aqui no menu Points e você vai localizar o Distribute Points on Faces, Distribute. E aí você já pode arrastar ele e colocar ele aqui em cima. Apertando Shift A, você vai ver que tem uma cacetada de nodes aqui. E eu já quero te deixar um alerta. Não inventa de tentar aprender o Geometry Nodes node por node. É literalmente burrice tentar fazer isso. A melhor forma de você aprender Geometry Nodes ou essas coisas assim é você aprender na prática. Beleza, aqui você vai aprender a base e a teoria de como que ele funciona, mas a melhor forma mesmo é você seguir tutoriais e acompanhando o cara, colocando e plugando as coisas você mesmo, porque em um determinado momento, conforme você vai ligando coisas, você vai imaginando e descobrindo formas de reutilizar aquilo que você já aprendeu com aquele tutorial diferenciado. Então se você vê um tutorial do cara, como fazer um rio com Geometry Nodes, acompanha aquele tutorial todinho e aí você vai ter agora ferramentas na sua cabeça que vão ser úteis para outros casos no futuro. Então não tenta aprender todos os nodes de uma vez. Tranquilo então, adicionamos o Distribute Points on Faces. Aí você olha pra minha cara e fala, Augusto, você tá de sacanagem com a minha cara. Eu adicionei o negócio e a minha cobertura sumiu. Meu donut tá aqui só o pelado agora. O bichinho não tem mais um docinho em cima, né? Tá só o pão. E aí, o que aconteceu aqui? Ao adicionar o Distribute Points on Faces, ele transformou as faces do nosso objeto em pontos. Não à toa que, se a gente entrar no modo de edição, a nossa malha ainda está aqui completamente. Você pode modificá-la do jeito que você quiser. Porém, isso daqui converteu a nossa malha em pontos. E nós não queremos isso. Nós queremos os pontos sobre a nossa malha. Para tal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos mover isso daqui para cá um pouco, só para ficar um pouquinho mais longe. Apertar Shift A e vamos usar o Node do Geometry Nodes, que provavelmente vai ser o que você vai mais utilizar na tua jornada aprendendo essa ferramenta, que é o Node de Join Geometry, que ele está bem aqui, em Geometry, Join Geometry. Esse Node aqui ele é diferenciado por quê? Porque ele junta uma geometria na outra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os pontos que nós acabamos de criar aqui embaixo e nós vamos colocar a nossa geometria original aqui em cima. E quando nós conectarmos isso aqui no output do Geometry Nodes, voilá, nós temos duas coisas ao mesmo tempo agora. Nós temos a nossa malha com a nossa cobertura e 2, nós temos os nossos pontos. E aí você me diz, Augusto, massa, pontos, você tá falando um monte de ponto aí o tempo todo. Cadê o diabo desses pontos que eu não tô vendo ponto nenhum nessa tela? Para você ver esses pontos, você precisa aumentar esse valor aqui para um valor tanto quanto exagerado, que aí você vai começar a enxergar esses pontos. Eles estão num tamanho, assim, desproporcional, não vou mentir. Tem algum lugar aqui que você consegue reduzir o tamanho deles, eu acho que, honestamente eu nem sei onde é, mas é porque assim, o Blender funciona naturalmente em metros, né? Então, por essa razão, os nossos pontos aqui ficam muito grandes. Então assim, só para não cobrir o nosso donut com pontos tão grandes que a gente não consegue nem ver ele lá dentro, tá? A gente vai reduzir a densidade. E só para avisar, se você tentar renderizar esses pontos aqui no F12 por alguma razão, eles renderizam e você encontra esse blob maluco aqui. Não é nossa intenção, a gente não quer esse pandemônio aqui. O que nós queremos é que o nosso confete, que é esse cilindrinho aqui que nós criamos, que nós vamos renomear para confete, seja posicionado em cada um desses pontos. O que importa é que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse objeto aqui, que é o nosso confete, e nós vamos colocar esse objeto em cima desses pontos. Para isso, deixa eu te demonstrar uma coisa. Eu vou abrir aqui o meu outliner, tá atrás da minha webcam, mas whatever. E se você quiser instanciar, ou seja, fazer uma cópia falsa, entre aspas, desse objeto
aqui no Geometry Nodes, basta você clicar no teu confete aqui no Outliner e arrastar aqui para a tela. É aí que você nota que, por mais que o Geometry Nodes seja algo assim um pouco fora da sua alçada, você fala, caramba, isso aqui é realmente bem diferente de tudo que eu já vi, não é tão difícil. É um negócio assim que ele é bem amigável ao usuário. Apesar dele ser complexo, ele não é difícil de manejar. Continuando agora, nós vamos tirar, né, esses pontos e nós vamos colocar a nossa geometria sobre esses pontos. Então, e agora você deve se perguntar, ok, Augusto, eu tenho aqui um node que representa o meu confete, que é esse cilindrinho cagado aqui, que nós vamos arrumar na próxima aula. Como que eu coloco isso daqui na minha Node Tree? Bom, nós já criamos os pontos, né? A gente falou pro Blender. Blender é o seguinte, nós temos a cobertura e eu quero que você distribua pontos sobre as faces dessa cobertura. Agora eu quero distribuir coisas sobre esses pontos. Como que eu faço isso? Simples. Shift A. Vem aqui agora em Instances e clica aqui em Instance On Points. Tem um 2 Points também, mas é um point, tá? É o primeiro, só para avisar. Clicou aqui. Voa lá, você vê ali que o negócio, que aquelas bolinhas loucas desapareceram. Por quê? Porque esse node aqui, ele está esperando instâncias. E essas instâncias serão nada mais, nada menos do que a geometria do nosso confete. E voilá, você já começa a ver o nosso confete sendo distribuído sobre a nossa cobertura. Só que é nesse momento que você olha e percebe que tem alguma coisa errada aqui. Porque o nosso confete, ele é compridinho, mas por que aqui, em cima da nossa cobertura, o nosso confete não está compridinho? Por que ele está amassado como uma moeda ainda? Bom, lembra que no início da aula nós mexemos na escala do nosso objeto, a gente apertou S e escalonou no eixo Z? Essa escala, ela é apenas uma modificação visual, ela não está aplicada diretamente no objeto. Você descobre isso percebendo que aqui nessa scale, ele está 1 para 7.3 alguma coisa, indicando que é apenas uma operação matemática que está modificando ele visualmente. Mas na verdade, sem essa operação matemática, nosso cilindro ainda parece uma moedinha. Então o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, nós vamos selecionar o nosso cilindro, apertar Ctrl A e aplicar a escala desse objeto. Então, Ctrl A de Apply e clica aqui em Scale. Imediatamente agora o Blender vai mudar isso aqui para 1. Esse tamanho desse objeto agora é o tamanho normal. E você consegue ver que agora nós temos a distribuição dos nossos confetes no tamanho correto. O problema agora é o seguinte, esses confetes estão com a rotação totalmente errada. Por quê? Porque eles estão em pé, socados no donut, como se você tivesse atirado com uma arminha de Nerf. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que esse confete fique em cima do nosso objeto. E essa é uma das partes, curiosamente, mais fáceis que você vai ter de consertar aqui. Porque basta você fazer o seguinte, basta você vir aqui no seu Geometry Nodes e falar para o Geometry Nodes, olha, é o seguinte, eu quero que essas instâncias aqui tenham a mesma rotação. Repare que nós temos aqui um socket de rotação. Basta você dizer para o Blender, Blender, é o seguinte, bota a rotação desse objeto aqui na minha instância. E voa lá, você vai ver que agora ele está espetado ainda, mas ele realmente está espetado com a face inferior. Então vamos fazer o seguinte, clica no teu objeto, entra no modo de edição com ele e rotaciona ele. Você percebe que entrando no modo de edição, a rotação já acontece ao mesmo tempo que você mexe. Então se você rotacionar isso no modo de objeto, então rotacionar 90 graus aqui, por exemplo, digita 90, você vê que ele não rotacionou. A gente teria que apertar Ctrl A e aplicar a rotation para ele entender. Ou você pode meramente entrar no modo de edição com a tecla Tab e rotacionar ele no eixo X, por exemplo, em 90 graus, digitando 90 no teu teclado, ou segurando R para rotacionar, X para rotacionar no eixo X, segurando Ctrl, você vai ver que ali na parte superior ele vai subindo e descendo em incrementos de 5 graus. E a gente coloca em 90 e clica para confirmar enquanto segurava Ctrl. É só sair do modo de edição e agora você já percebe que o teu objeto está realmente sendo distribuído como se estivesse abraçando, né, caindo sobre a tua cobertura. E você já percebe que você pode aumentar a tua densidade para poder aumentar o número de objetos. Mas olha quão grande tem que ser a tua densidade para que isso aqui cresça, sabe? É um absurdo. E na boa, não é isso que a gente quer. Essa densidade aqui é muito maluca. Eu acredito que ter que colocar 50 mil para você poder ter uma densidade que faça sentido, não acho legal. Mas a gente vai corrigir isso no decorrer da aula.
calma aí que vai dar tudo certo. Então você já descobriu como distribuir pontos sobre uma malha, já descobriu como que você pode instanciar objetos em cima desses pontos e descobriu como que esses objetos podem obedecer à rotação dos pontos que foram distribuídos. Já tá se sentindo nerd? Tá se sentindo inteligente? Se você tá, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você tá se sentindo nerdão aqui. Se não, não se esquece que tem o nosso grupo do Discord, tá? E no link do Discord você pode conversar com as pessoas, conversar diretamente comigo também, e a gente pode te ajudar a ir evoluindo aqui no Blender. Então se você tiver dúvida, lembra, você não tá sozinho nem sozinha. Link do Discord tá aqui na descrição, passa lá e não precisa passar por essa jornada sozinho, tem uma comunidade enorme esperando para te ajudar, beleza? É o seguinte, você já notou agora que a rotação do nosso objeto está muito uniforme, tá tudo indo para o mesmo lado e não é o que a gente quer. O que nós queremos é fazer o seguinte, nós queremos fazer uma alteração na rotação desses objetos. Para tal, a gente tem um node aqui dentro do Geometry Nodes, que assim, por tentativa e erro, honestamente, eu não queria descobrir. Mas eu vou te mostrar ele agora e você já guarda ele no seu coração. Você descobre que basta você apertar Shift A, vir aqui em Utilities e selecionar um node chamado Rotate Euler. Tá escrito Euler, mas pronuncia Euler, tá? Porque o nome do cara é de algum país maluco que pronuncia o E e o U como Oi. Enfim. Bom, esse Rotation Euler aqui vai ser utilizado para quê? Para alterar a rotação desse objeto aqui. Então, você percebe que ele tem um socket roxinho, né? Então, as entradas e saídas são roxinhas. Então, no Blender é bem simples. Amendoim no buraco do amendoim. Você repara que é só você mover isso daqui com a tecla G ou clicar, segurar, arrastar e soltar aqui em cima. Ele já conecta nessa região e imediatamente o que você tem é esse Rotation Euler modificando o teu objeto. Então você já pode mexer na rotação dele aqui, ó, e fazer uns efeitos bem malucos aqui, né? Já é bem interessante que você pode colocar keyframes daqui, animar e tal, fazer uma loucura com isso daqui. Não à toa que a galera do Motion Graphics adora o Geometry Nodes. Mas no nosso caso, essa alteração aqui tá meio cagada, né? Então, assim, o correto seria a gente alterar isso daqui no eixo Z, tá vendo? Só que se a gente alterar no eixo Z, você vê que ele não necessariamente está rotacionando tudo no mesmo eixo, ele está rotacionando cada um de um lado. Dá uma insanidade. Como resolve isso? Simples, só muda de objeto para local. Pronto. Agora você percebe que cada um deles está rotacionando realmente como se estivesse em cima da cobertura, né? Dá uma sensação engraçada, né? Parece cabelo. Eu vou mudar minha viewport aqui, pra gente colocar aqui em Random, só pra... Nossa, mas esse Random Objects aqui tá uma maravilha. Vamos modificar a nossa viewport aqui pra gente visualizar melhor um pouquinho. E agora você fala, pô Augusto, beleza, tô rotacionando esse negócio. Agora me responde uma coisa. Como que eu faço pra adicionar uma rotação aleatória pra cada um desses objetos? Putz, já tô vendo isso aqui vai ser complicado. E aí que tu nota que não, velho. Porque você pensa, cara, random. O que eu tenho de random? Se eu apertar Shift A e vir aqui em Search e digitar random, olha, eu tenho um random value. Aí você percebe, cara, se eu clicar nesse random value, interessante, me dá um node de valores aleatórios entre um valor mínimo e um valor máximo. Aí você fala, tá, mas eu tenho alguma outra opção? Porque se eu só conectar esse valor aqui no meu rotate, ele vai criar um valor, né? Ele vai criar uma rotação aleatória em todas as direções. O que não é necessariamente o que a gente quer. Nós queremos que ele tenha um valor aleatório só no eixo Z, que é exatamente para ele rotacionar em volta de onde ele está, em cima da nossa cobertura. Aí tu fala, cara, ele está rotacionando todos os eixos. Mas e se eu vier aqui nesse float e clicar aqui em vector? Você percebe que ao clicar em vector o socket muda, fica roxinho, e tu pensa, calma, o que é um vector em primeiro lugar? Do que diabos esse vector tá falando? Vector é nada mais do que uma direção, nada mais que uma seta. Tá vendo a setinha de mover? Isso daqui, a setinha azul, a verde e a vermelha? São vetores, isso são vectors, são setas que apontam para uma direção. Então se eu clicar em uma face daqui e clicar aqui em normal, você vê a direção que essa face está apontando. Isso aqui é o vector, é nada mais do que a direção do normal, ou seja, a direção que essa face está apontando. Então uma face que está assim, está apontando para cá, entendeu? É nada mais do que isso. Vetor é uma seta, é direção. É só isso que você precisa saber. Por quê? Porque sabendo disso, você fala, calma, então ele me dá 3 valores. Os valores são x, y e z, todos os valores de movimentação que eu já aprendi até agora. Então, se eu conectar um random value ao meu random rotation e modificar na minha cobertura apenas o eixo z, ou seja, colocando 0 no x e no y, eu vou ter uma movimentação aleatória só no eixo z. Você fala, putz, resolvi, ótimo,
Basicamente, então, eu tenho uma randomização e essa randomização ocorre apenas no eixo selecionado, sendo eles x, y e z. E dessa maneira fica muito mais fácil de trabalhar. Só que aí entra uma questão, né? Porque você coloca aqui e você percebe que essa rotação aqui ela é estranha, né? Porque geralmente quando a gente trabalha com rotação, nós trabalhamos com graus, né? Só que no Blender, por alguma razão, uma razão de programação na verdade, dentro desse Node ele trabalha em radians. Só que o Blender é um software bem inteligente. Ele aceita você digitar, por exemplo, pi. Então se você digitar pi de pi, ele dá 3,14, que é o valor de pi, que é o valor de meia lua, né? Equivalente a 180 graus. Aí tu me fala, então eu posso digitar pi x, né? No caso estrela 2, e ele vai me dar 2 vezes pi, que é o correspondente a 360 graus. Gostei. Essa é uma das coisas que eu acho muito legal do Blender. Mas na prática, você não precisa aprender pi, nem pi vezes 2, nem muito menos descobrir que pi vezes 2 é só digitar tal, que ele vai colocar pi vezes 2. Não, você não precisa saber disso. É só você saber que qualquer valor acima de 6, ele já vai estar no valor que você precisa aqui para poder fazer essa sua rotação funcionar do jeito que você quer, que é rotacionar ele aleatoriamente no eixo Z, tá? E olha, eu sei que isso é complexo, eu sei que isso é difícil de aprender no início. E você pode estar olhando para isso e pensando, caramba, eu não esperava que fosse tão complicado. Mas, você tem que lembrar uma coisa. Mesmo que você não seja meu aluno no meu curso de Blender, você ainda não está sozinho porque você tem uma comunidade toda para te ajudar. Então se você quer aprender e você está com dúvidas, eu vou reiterar de novo. Link do grupo do Discord para você conversar com a comunidade, tirar dúvidas diretamente comigo e com a comunidade. Sempre que eu posso, que eu tenho tempo sobrando, eu vou lá e respondo sim, tá? A comunidade não tá órfã de pessoas que podem ajudar, beleza? Então, link no Discord. Bom, agora que você já tem o teu confete configurado, você percebe que vários dos confetes estão tendo um problema chamado overlap. Que nada mais, nada menos do que a palavra em inglês pra ter o confete um por cima do outro e tá fake, só é desgraça, né? Então vamos arrumar isso daqui. Como que a gente faz para eles não darem overlap? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai modificar o tipo de distribuição que ele faz. A gente está utilizando aqui uma distribuição que é uma distribuição baseada no aleatório. No aleatório, ele vai aleatoriamente passar um por cima do outro. Então a gente vai trocar isso daqui para essa outra opção, chamada Poisson Disk. Beleza. Imediatamente você vai ver que vai tudo desaparecer, porque a partir desse momento, agora, nossa densidade está sendo controlada não pelaquela densidade de valor único, mas pela densidade aqui de max, tá? E o mais legal desse Poisson Disk é que nós temos aqui uma distância mínima entre cada um desses objetos. O que isso quer dizer, você deve estar se perguntando? Que olha só que interessante, eu posso aumentar aqui a densidade, e aumentando essa densidade aqui para um valor absurdo, sei lá, 50 mil. Infelizmente, como se trata de um objeto muito pequeno, densidades exigem que sejam maiores, né? Porque essa densidade é por metro quadrado e nosso objeto tem 15 centímetros. Então, basicamente estou dizendo, eu preciso de 50 por metro quadrado. Perdão, 500 por metro quadrado, enfim. Aí você colocou isso daqui e você fala, ok, mas o overlap continua. Então agora eu faço o quê? E agora o que você faz? Você vai clicar nesse Distance Min, que esse Distance Min vai ser o quê? Eu vou até desenhar para você ver. O Blender ele vai encontrar o centro desse objeto, o centro do ponto, ele vai criar um círculo em volta desse ponto e qualquer outro ponto que entrar aqui, ele vai deletar. Para fazer o quê? Para deixar a tua cena mais leve, né? E exatamente para evitar esse overlapping. Infelizmente ele cria um círculo em volta do negócio, né? Então não fica 100% perfeito. O ideal seria que ele criasse uma caixinha, né, em volta do objeto e que ele não deixasse o overlap ocorrer através de collision box. Mas isso é muito mais pesado do que só utilizar o método Poisson Disk, que determina esse discozinho em volta desse ponto que eu te falei. Então é por isso que você vem aqui colocar, meu objeto é bem pequenininho, na casa dos milímetros, né? Então eu não quero que tenha nenhum confete, um colado no outro, no raio de 2 milímetros. Enter, beleza. Então, 2 milímetros não deu, vamos deixar 5 milímetros. Beleza, foi demais. 3 milímetros, beleza. Aqui a gente já reduziu bastante o problema, né? Tem um pouco de overlapping ainda. E agora você pode fazer duas coisas para solucionar o teu overlap. A primeira delas é o quê? É você brincar um pouquinho com a tua rotação, tá? Então você pode mexer aqui na rotação para tentar quebrar um pouquinho desse overlap, né? Por exemplo, você vai tentando encaixar eles aqui de um jeito que faça mais sentido. Ou você pode meramente vir aqui na tua opção de seed do teu random. Então a gente tem o random value aqui e ele tem uma seed. Essa seed é nada mais do que o número aleatório que ele baseia essa randomização. Quando você muda, ele vai alterando aqui o teu objeto. Aí você escolhe uma seed que você veja que tem o mínimo de overlap possível, que não vai deixar a tua cena feia, tá? Sempre lembrando que você pode aumentar um pouquinho o teu Poisson aqui, né?
para poder reduzir ainda mais esse overlap. E aí a gente pode, sei lá, jogar no seed aqui e tentar encontrar alguma coisa que nos agrade. Tem um pouquinho de overlap ali, mas não é o fim do mundo não. Porque senão a gente não vai ter confete o suficiente, né, por cima do nosso objeto. Mas a gente pode adicionar uma última camada de controle. E essa camada de controle é a camada de controle onde você pinta aonde você quer a distribuição do teu objeto. É por isso que nessa parte agora eu vou te ensinar como você pinta em cima do objeto para distribuir de maneira precisa exatamente aonde você quer. É agora que dentro do Blender você descobre uma coisa chamada Vertex Paint. Vertex Paint é nada mais, nada menos do que você apertar aqui o Ctrl Tab ou vir aqui, né, na seu editor de modos e clicar aqui em Weight Paint. Isso daqui vai abrir para você essa janelinha que vai deixar o teu bloco azul. Por que o teu bloco tá azul? Porque você tem um pincel agora e você pode pintar ele de vermelho. Onde você pintar, as coisas vão aparecer. Onde tiver azul, é que não tá pintado, as coisas não vão aparecer. Como se fosse uma máscara. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Olhando pela top view, você vai imaginar que você pegou o confete com a mão e você jogou ele por cima. Sabe? Quando você tá jogando confete para fazer o negócio. Então você vai imaginar que a pessoa veio aqui e jogou o confete por cima. Você fala, pô, beleza, joguei confete, pá. Só que você precisa randomizar isso aqui um pouquinho. Então o que a gente faz? A gente reduz esse peso aqui e dá uns splotzinhos de menos confete dessa maneira aqui. Você pensar, alguns confetes eles deslizaram aqui pro lado e caíram aqui. Outros confetes caíram aqui. Outros caíram aqui. Um caiu aqui. Vai reduzindo e aumentando os teus weights e brincando com as possibilidades. Imaginando aquela aleatoriedade de você pegar o confete e jogar por cima do objeto. E nisso nós criamos essa máscara aqui. Essa máscara é nada mais, nada menos do que vir aqui em Object Data e você vai perceber que ela está aqui. Vertex Groups. A gente vai dar 2 cliques nisso daqui e chamar isso de confete. Bom, é a nossa distribuição de confete. Augusto, como que eu pego isso daqui e arrasto para controlar o meu Geometry Nodes? Essa é a tua pergunta agora. E aí que você descobre que no Geometry Nodes a gente pode pegar um valor, por exemplo, esse valor de densidade máxima aqui, ou esse densidade factor aqui, e a gente pode jogar ele aqui, nessa entrada do próprio Geometry Nodes. Isso vai fazer o quê? Repara, nosso Geometry Nodes é nada mais do que um modifier. Eu vou pegar esse buraco aqui, ó, e vou conectar no meu Density Factor. Pô, o que isso fez? Isso expôs o meu Density Factor aqui do lado. Ele agora é uma coisa exposta, eu consigo mexer nele, tá vendo? Entre 0 e 1 eu consigo determinar onde vai aparecer o meu confete. Só que ele tem um botão aqui. Esse botão se chama Input de atributo. Clicando nele, os meus confetes vão desaparecer porque agora o Blender está esperando que você coloque algum atributo para definir onde que esse confete vai aparecer. E aí você clica nesse campo vazio e você vai selecionar o quê? Vai selecionar o grupo que você criou, o Vertex Group. Então basta você vir aqui e clicar aqui em confete, que é esse valor aqui que a gente nomeou. Clicando nele, voa lá. Imediatamente o Blender já entendeu que era para você colocar os confetes nos lugares que você pintou. E dessa maneira, você já consegue distribuir o teu confete e você pode até aumentando aqui a tua densidade. Vamos aumentar aqui para um pouco mais. Eu coloquei um 0 a mais ali, ficou um absurdo aquele valor. Mas você consegue ver que agora nós já temos o confete bem distribuído. Eu vou até reduzir aqui, botar um 25 para evitar o overlap. E já está fazendo sentido. Se a gente tirar aqui desse modo de Weight Paint e colocar novamente no Object Mode, né, você vê aqui que já tem um confete ali em cima e já tá muito mais crível, já tá um negócio bem mais interessante. E o mais legal, apertando o Ctrl Tab, você vem aqui no Weight Paint e fala, cara, tá faltando um confetinho aqui. Eu vou aumentar o Weight e vou colocar um pouco mais de confete aqui. E em tempo real, você adiciona mais confete onde você quer. E tu fala, putz, esse confete aqui eu não queria aqui não. Aí reduz o Weight aqui, ó, pum, e vai tirando, apagando do jeito que você quiser. Controle artístico supremo aqui, ó, na palma da tua mão. Olha que massa. Dessa maneira você pode controlar do jeito que você quiser. E o setup, se você olhar, não é tão complicado. Até porque você pode salvar esse setup e reutilizar ele depois, né? Você não precisa refazer ele do zero. Com isso daqui pronto, nós vamos finalizar agora essa parte básica de Geometry Nodes fazendo a organização final. Pois não é legal a gente ficar sempre mexendo aqui na nossa Geometry Nodes. O legal seria a gente ter os nossos valores básicos armazenados aqui no nosso modifier, salvar o modifier e reutilizar ele quantas vezes a gente quiser. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Nós vamos pegar o nosso valor de densidade, conectar ele aqui no Densidade Max, e ele agora vai ser um valor que está exposto aqui. Eu posso mexer nele através do meu painel de modifiers. Isso significa que, se eu estiver aqui no Layout, eu posso mexer
na quantidade de confete do meu objeto através do meu modifier. O que é muito melhor do que ter que ir na aba do Geometry Nodes e etc. Né? Mas vamos voltar lá rapidinho, porque a gente tem que configurar isso direitinho. Aí você percebe uma coisa, você percebe que essas linhas aqui estão cruzadas e a gente pode melhorar isso. Isso é muito legal, é bem customizável. Você pode meramente clicar aqui no teu Geometry Nodes Input, vir aqui nas opções de Group e você pode alterar aqui os teus inputs e outputs. Então a gente pode, por exemplo, pegar esse Density Factor, clicar nessa setinha e jogar ele para baixo. E ele fica muito mais limpinho. Por exemplo, esse Density Factor aqui, a gente pode mudar o nome dele. Por que a gente não muda o nome dele para Confetes? Muito mais intuitivo, tá? Ele vai estar aqui, confete. Ah, e por que a gente não muda esse Factor aqui de Density Max? Né? Na verdade, vamos até mudar esse Confetes para Confetes Map, porque a gente está utilizando o Weight Paint ou Confete, o Weight. E esse densidade a gente pode alterar ele também. A gente pode colocar ele aqui, em vez de ser Density Max, dar 2 cliques nele, né? Eu clicar aqui e alterar o nome dele para densidade. Só que ele está num número muito absurdo. Como eu falei, você precisa desses números gigantescos porque o Blender trabalha em metros. E por trabalhar em metros, ele conta por metro quadrado. E ele conta, como conta por metro quadrado, ele vai, sabe? Enfim, vai dar essa loucura aí. Então para melhorar isso daqui, aperta Shift A. Vamos colocar aqui um Search Math Node. E vamos fazer uma matemática aqui, né? Bem aqui nesse Density Max. Então é só clicar, arrastar e soltar aqui em cima. Antes de alterar aqui, coloca a densidade em 0. Só para você não multiplicar aquilo dali. Tipo, que a gente vai colocar aqui para multiplicar por 50. E agora, se eu colocar 1 na nossa densidade, ele está dando 50. Se eu colocar 2, ele está dando 100. Se eu colocar 100 aqui, na verdade, agora tudo que eu colocar aqui vai ser muito maior, né? Porque ele vai estar multiplicando o valor, porque esse valor está aqui, nessa densidade. Ele sai daqui, dessa densidade, entra aqui, multiplica e vai para a nossa distribuição. 1,5 milímetros de distância no Poisson, na verdade 0,5 milímetros de distância no Poisson, não, 3,5 de distância no Poisson, só a gente coloca 3,5 milímetros. E assim, a gente tem a distribuição feita do nosso objeto através do Geometry Nodes, exposta aqui para você poder mexer no valor da sua densidade, e dessa maneira você já tem aqui a primeira distribuição, né, dos nossos objetos. Isso daqui é o básico que você precisava aprender do Geometry Nodes, tá? E na próxima aula eu vou ensinar para você como que você faz para colocar outros confetes sem mexer nessa Node Tree, e vou ensinar para você como colorir aleatoriamente cada um dos confetes para você não ter que pintar um por um. Beleza? Então, te espero na nossa próxima aula e não se esquece de entrar no Discord para participar da comunidade. Até mais!